Êxodo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Esse versículo quer dizer que grupos subservientes no Egito recebiam autorização para tirar folga a fim de adorar os seus deuses. Entretanto, o modo como Moisés e Arão falaram em nome do Senhor revelou aos seus ouvintes que esta mensagem era uma ordem de um superior de Faraó. Versículo 2. E disse Faraó: Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz para deixar Israel ir? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel ir. Esse versículo quer dizer que a pergunta do Faraó foi com a intenção de insultar, não foi um pedido de informação, como a pergunta feita acerca da identidade e autoridade de Moisés, em 2,14. Provérbios 39 descreve uma pergunta: quem é o Senhor? Como a de uma pessoa presumida que nega a providência de Deus. A declaração do Faraó: não conheço o Senhor. Continua o insulto e de modo algum admite ignorância. Certamente, ele acreditava que a resposta de sua pergunta retórica era: é evidente que eu não é alguém que eu precise reconhecer e obedecer. Ele estava rejeitando a posição superior de Elá. Um conhecimento correto com o devido respeito pela identidade do Senhor é central para a questão de obedecer ou não a ele. Os eventos registrados no livro de Êxodo responderam à pergunta de Faraó acerca de quem é o Senhor, em benefício dos israelitas, dos egípcios, dos espectadores e dos leitores subsequentes, fornecendo amplo fundamento para a obediência. Versículo 3. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir. Rogo-te 3 dias de jornada para o deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com peste ou com espada. Esse versículo quer dizer que a preocupação com as consequências por deixar de obedecer ao Senhor deu ao Faraó uma outra indicação de que ele era alguém para ser considerado, porém a fidelidade israelita é restritamente a ele e não ao Faraó. O Senhor tinha autoridade para ordenar e o poder para impor que o Faraó possuía. Versículo 4. E o rei do Egito disse: por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide e as vossas cargas. E Faraó disse: eis que o povo da terra agora é muito, e vós os fazeis descansar as suas cargas. E no mesmo dia Faraó ordenou aos capatazes do povo e aos seus oficiais, dizendo: já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos como até agora, que eles mesmos vão e juntem palha para si. E a conta dos tijolos que fazem até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisas alguma, pois eles estão ociosos. Por isso chamam dizendo: deixa-nos ir e sacrificar nosso Deus. Quanto mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que nele se ocupem e não considerem palavras vãs. E saíram capatazes do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e juntai a palha para onde achardes, mas nada de vosso trabalho será diminuído. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para tentar juntar restolho em vez de palha. E os capatazes os apressavam, dizendo: cumpre vosso trabalho, vossas tarefas diárias, como quando havia palha. E foram açoitados e os oficiais dos filhos de Israel, que os capatazes do Faraó haviam posto sobre eles, reclamavam: por que não cumpristes vossa tarefa de fazer tijolos ontem e hoje como até agora? Então os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas
assim os teus servos? Não dá palha aos teus servos, e eles nos dizem, fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, mas a culpa está em teu próprio povo. Mas ele disse, vós estáis ociosos, por isso dizes, deixe-nos ir e sacrificai para o Senhor. Portanto, agora ide e trabalhai, porque não se vos dará palha, porém cumprireis a conta dos tijolos. E os oficiais dos filhos de Israel notaram que ele não estavam em uma má situação, depois que foi dito, diminuireis coisa alguma dos tijolos da vossa tarefa diária. Esse versículo quer dizer que a repetida menção da vossa tarefa diária, a exigência versus quantidade de dias de um dia no seu dia. Desde 5:13 ajuda a transmitir a opressão da situação. Os egípcios faziam exigências e controlavam a produção diária dos israelitas. Versículo 20. E encontraram Moisés e Arão que estavam no caminho quando vinham de Faraó. A visão de Moisés e Arão, pé do lado de fora, aguardando para ouvir o que tinha acontecido, apenas para serem repreendidos pelos capatazes, mostra-lhes ainda mais que pouco ou nenhum poder possuem. Versículo 21. E disseram eles, o Senhor olhe para vós e julgue por quanto fizestes que o nosso cheiro fosse abominado aos olhos do faraó, e os olhos dos seus servos, colocando-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Esse versículo quer dizer que anteriormente, quando Moisés interveio em uma briga entre israelitas, um deles contestou o seu direito de agir como juiz e acusou Moisés de prender, matá-lo. Agora os capatazes invocam o Senhor para que julgue Moisés. Eles não estavam esperando liberdade nesse momento. Sua esperança para o restabelecimento do status que há pouco tinham sido esmagados, que tal forma que eles consideraram Moisés o responsável por sua morte iminente. Eles acreditavam que Moisés os fizera tão repugnantes aos egípcios, fizera que o nosso cheiro fosse abominado, que eles iriam querer matar os israelitas. O comentário dos capatazes israelitas também revela que eles já conheciam que o Senhor tinha o direito e a competência para agir como juiz supremo da situação. Versículo 22. E Moisés voltou ao Senhor e disse, o Senhor que tratastes tão mal a este povo, por que é que me enviaste? Porque, desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele fez mal a este povo, e tu também não livrastes teu povo. Esses versículos finais quer dizer que os capatazes esperavam ganhar o favor do faraó, censurado outros pelo problema. Eles ainda viam o seu bem-estar como debaixo do seu controle. Quando falou com o Senhor, Moisés, de maneira ousada, responsabilizou tanto o Senhor quanto o faraó. Trataste tão mal e ele fez mal a este povo. Pela piora das condições, asseverou que o Senhor nada fizera para livrar o seu povo. A obediência às ordens do Senhor por parte de Moisés e Arão e as autoridades dos israelitas tinham causado problemas ao invés de alívio imediato.